Boa noite. Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Nesta segunda-feira, estamos dando continuidade aí à nossa maratona de lives, nossa segunda semana. Então, essa semana a gente tem live hoje, na segunda, temos live na quarta-feira, temos live na sexta-feira também novamente. Esperar o pessoal ir entrando, mas como a live fica, né, a gente acaba tentando salvar a live, então eu já vou começando para a gente não perder tempo, certo? Então, reforçando que essa nossa maratona de lives aí, a gente tá tendo um super, né, incentivo para vocês participarem, que é uma super sexta, né, com alguns parceiros meus, que é o Empório Prime, a Baobá Suplementos, a Dynamic Lab, a Chamais, e a gente tá tendo apoio também da Vega Nutris. Então tá uma cesta gigantesca, maravilhosa, que vocês já viram. Lá no meu perfil tem um Reels mostrando tudo que tem nessa cesta aí maravilhosa, tá? Então participem da nossa maratona. E para participar, você precisa fazer um print desta live, postar nos seus stories, me marcando. Se o seu perfil for um perfil fechado e eu não te sigo, então você precisa me avisar, caso eu não reposte, para eu ir lá te seguir, para poder, né, para poder aparecer para mim, para eu poder repostar. Lembrando que a outra regrinha você precisa fazer parte, se você for o ganhador, você precisa estar no nosso grupo do Telegram, tá? O link para o grupo do Telegram está no Linktree na minha bio. Você entra lá na minha bio, que é o perfil, a página principal minha do Instagram, você vai clicar no linkzinho, você vai ver que vai estar escrito lá Telegram. Você entra no grupo, que lá eu tô postando também um conteúdo exclusivo, tá? Então, é interessante, mesmo que você não queira participar do sorteio, entra lá no nosso grupo do Telegram, que eu tô postando algumas coisinhas, algumas diquinhas lá também pra vocês, ok? Lembrando que o ganhador também precisa ser de Goiás ou de Goiânia, tá? A retirada da cesta, na verdade, ela vai ser em Goiânia. Então, se você for de outro estado, de outra cidade, a retirada ela precisa ser aqui em Goiânia, tá? Não vale tirar print do IGTV e me marcar, né? Tem que ser da live. E também é importante lembrar que cada live que vocês participarem e postarem, gente, vocês estão concorrendo com um número, tá? A minha equipe coleta todos os prints que eu posto, tá? Então, assim, vocês vai ter um número, estão sendo colocados numa planilha. Então, cada live que você participar, você tá ganhando números. Se participar de todas, tem mais chances de estar ganhando a nossa super cesta. Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhuma das regrinhas, né? E o nosso sorteio vai ser dia 11 de dezembro, tá? Lembrando que a nossa última live dessa maratona vai ser no dia 16 de dezembro. Então, esse sorteio vai ser antes da gente finalizar a nossa maratona de lives. Aqui, vocês verem que aqui embaixo não tem uma caixinha de perguntas, uma interrogaçãozinha? Ali vocês podem fazer algumas perguntas. Quem tiver alguma dúvida em relação ao tema da live, de preferência, né? Manda ali ou coloque aqui nos comentários que eu, ao finalzinho da live, eu respondo aí vocês, tá? Tem esse aviãozinho aqui, compartilha aí pros amigos, porque hoje a gente vai estar falando, dando continuidade ao assunto de sexta-feira. Para quem perdeu, inclusive, a live de sexta, tá? Ela está salva, tá? Como IGTV, eu salvei ela como IGTV. Quem perdeu a live de sexta, vai lá no meu perfil, que ela está salva. Então, ela é uma continuidade, tá? Hoje a gente vai, obviamente, eu vou fazer uma breve introdução aqui, para quem não estava na nossa live de sexta-feira, pra gente falar um pouquinho hoje sobre o cortisol novamente, né? O impacto que o estresse tem no ganho de peso. Então, se você conhece alguém estressadinho que tá ganhando peso, se você conhece alguém que começou a ganhar peso do nada ou está com uma dificuldade para perder peso, de repente o estresse seja um dos fatores que esteja atrapalhando o processo desta pessoa. Então, encaminhe essa live aqui para os amigos, para chamar o pessoal, para se inteirar um pouquinho mais sobre esse assunto, ok? Bom, recadinhos dados, né? Então, a gente, hoje essa
segunda semana de lives aqui, a gente tá dando um start então, ok? Na sexta-feira, eu falei, né, fiz uma introdução sobre o cortisol, né? Então, o que é cortisol para quem nunca ouviu falar sobre o cortisol? O cortisol, ele é um hormônio glicocorticoide, né, da classe dos glicocorticoides, que trabalha nessa parte de regulação de glicose no nosso sangue, de energia, e ele age também no metabolismo de proteínas e de gorduras. Então, o cortisol, ele é denominado, né, o hormônio do estresse, porque sim, ele é liberado em situações, né, de estresse. Então, a gente precisa saber que o cortisol, ele é importante, tanto é que, né, como eu falei, ele é um glicocorticoide. A gente tem a classe dos corticoides, que são hormônios. Os corticoides, né, são medicamentos que são utilizados como anti-inflamatórios aí também, né, de alta eficiência, mas quando eles têm um uso pontual, agudo, então ele vai cumprir o seu papel. Mas quando a gente tem um uso crônico, a gente começa a ter alguns sintomas aí relacionados, né, a esse uso crônico, seja dos corticoides, e a gente começa a ter efeitos agudos, efeitos deletérios, né, relacionados ao aumento, né, ou a produção crônica de cortisol no nosso corpo, tá? Então é importante falar que o cortisol, ele é muito importante porque ele regula o nosso ciclo circadiano. O ciclo circadiano, ele está relacionado ao dia e noite, né? Ele regula os nossos horários, o nosso relógio biológico, né? O ciclo circadiano nada mais é do que o nosso relógio biológico. Então, o cortisol, por volta de 6 horas da manhã, ele tem um pico, ele começa a aumentar no começo da manhã. Então, o cortisol, ele vai aumentar para que a melatonina diminua, que é o hormônio do sono, porque está na hora de acordarmos, né? O que nos dá energia pela manhã, o que nos acorda é o cortisol. Então, o cortisol vai subir, melatonina vai descer, hora de acordarmos. Nesse horário também a gente tem uma ativação de intestino grosso. É horário também de ir ao banheiro, teoricamente, né? Por volta de 10 horas da manhã, a gente tem uma queda de aproximadamente 50% do cortisol que é produzido. E ao longo do dia, o cortisol, ele vai diminuindo. Fisiologicamente deveria acontecer isso. Então, o cortisol vai diminuindo ao longo do dia para que no final do dia ocorra um aumento de melatonina. É hora de desacelerar e hora de dormir. Porém, com a vida moderna, né, celular, televisão, né, exposição à luz em horários onde a gente deveria ter baixos estímulos luminosos, a gente começa às vezes a ter uma desregulação desses hormônios. E com a vida corrida, temos o estresse. E o estresse, ele acaba promovendo esse desequilíbrio, porque se eu estou estressada, o que acaba acontecendo? Eu começo a ter uma produção crônica de cortisol. Então, aí que mora o problema. Então, o cortisol, ele é muito bom porque ele é liberado para regular o nosso relógio biológico e ele, obviamente, ele é importante porque ele é uma resposta ao estresse. Então, se eu tô lá andando na rua e de repente vem um pitbull correndo atrás de mim, eu vou, no primeiro estímulo, o que eu vou fazer? Sair correndo. Por quê? Porque o cortisol aumentou, eu tive uma resposta ao estresse, né? Eu vi o cachorro vindo da minha direção, eu preciso correr. Então, neste momento, eu tenho um pico de cortisol, o cortisol é liberado para eu ter uma resposta, né? Então, eu vou liberar catecolaminas, eu vou ter essa resposta a esse estresse. Mas o cortisol deveria ser liberado nessas situações, né? De um estresse ali, fugir do cachorro, fugir do leão, né? Eu costumo brincar muito que tem paciente que tá sempre fugindo do leão, porque o cortisol tá sempre elevado. Mas hoje em dia a gente também, né, tem liberação de cortisol em restrições calóricas, atividades físicas de alta intensidade,
a gente tem essa liberação também de cortisol. Desidratação, né, a falta de hidratação também geram esse impacto, né, de aumento de produção de cortisol. Então, quando eu tenho algum estímulo físico, psicológico, por exemplo, eu vou ter uma liberação de CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofinas. Este hormônio, ele vai aumentar a produção de ACTH, que é outro hormônio lá na minha hipófise, que vai fazer uma sinalização lá para minha zona fasciculada para aumentar a produção de cortisol. Então eu tenho uma ativação de um eixo que a gente chama hipófise, hipotálamo, adrenal. Então, o cortisol, ele é produzido lá na adrenal ou glândula suprarrenal, tá? São sinônimos. Quando eu tenho esse estímulo, o meu corpo, ele vai voltar, a tendência é sempre eu voltar para um estado de homeostase. Então, eu aumentei cortisol, ele vai diminuir, né? Passou o evento estressante, ele vai diminuir, vou voltar a um estado de homeostase. É um sistema aí de feedback, né, que a gente tem essa normalização, né, do cortisol. O problema é que, né, a gente hoje vive uma vida estressante. Trabalho, casa, família, né? Então, todo esse estresse, né, ele acaba fazendo com que nós tenhamos um estímulo, uma liberação exacerbada de cortisol. Então, ao invés de eu ter essa pontuação de cortisol e esse cortisol ele voltar ao seu estado de homeostase, eu acabo tendo uma liberação crônica de cortisol. E quando eu tenho essa liberação crônica, eu posso ter, é um termo que é bem polêmico, né? Vamos colocar assim, que se chama fadiga adrenal, né? Então é quando a minha adrenal, de tanto produzir hormônio, né, de tanto ser estimulada, ela acaba entrando em falência, né? Então o que acaba acontecendo? Eu tenho uma inversão do meu eixo. Então acontece muito, e é muito comum a gente observar que às vezes você vai fazer o exame de cortisol e o cortisol da manhã ele está muito baixo. Cortisol é bom, tá, né? Não deve estar muito alto, mas também não pode estar muito baixo. Se ele está muito baixo, o seu nível de energia ele está muito baixo. Então é aquela pessoa que tem uma dificuldade enorme de sair da cama pela manhã, por exemplo. Então o seu eixo ele vai estar invertido, um cortisol baixo no período da manhã e um cortisol mais alto no período da tarde. Então você vai estar com o eixo invertido. Então é um sinal que a sua adrenal trabalhou demais aí por um tempo, porque você estava passando por um estresse crônico e isso acabou desregulando o seu eixo, ok? Então isso também acontece. Então o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Ele tenta, ele vai aumentar, ele vai voltar em homeostase. Estressei, a tendência é voltar ao eixo. Só que o que acaba acontecendo? Quando eu tenho uma resposta estressante, o meu corpo ele precisa o quê? Recuperar. E a recuperação, ela acontece com um aumento na minha demanda, na minha necessidade energética. Ou seja, o meu corpo precisa de mais calorias, o meu corpo precisa de mais alimento. E aí que entra o grande problema. Então, se eu fico estressada agora e vou lá e como alguma coisa porque eu senti uma necessidade, né? O meu corpo, ele expressou essa demanda, porque é engraçado porque a gente fala, eu senti uma necessidade de açúcar. Na verdade, é o seu corpo pedindo glicose. É o seu corpo tentando glicorregular. Então, se você teve uma resposta estressora e você comeu algo, de repente, aquela glicose já vai ser utilizada ali. Agora, se você esteve um evento estressante, que aqui esse estresse, o nosso corpo, gente, ele não diferencia estresse físico, né? Um estresse lá, o cachorro correndo atrás da gente, de um estresse psicológico, né? Uma sobrecarga de trabalho, um cachorro vindo na minha direção, essa diferenciação não existe. Então, quando eu começo a ter esse evento estressor e eu não tenho uma ingesta calórica, por exemplo, não comi alguma coisa recentemente, ou eu tô numa privação, numa restrição calórica, meu corpo ele vai glicorregular, ou seja, eu preciso de glicose. Não comi, o corpo ele vai agir, né? Vai liberar
cortisol, né? Eu vou ativar todo esse eixo, hipófise, hipotálamo, adrenal, né? Para ocorrer toda essa cascata de produção de cortisol, né? Para quê? Para que ocorra esse aumento de glucagon, onde eu vou ter um aumento de catecolaminas para estimular a CTH, estimular cortisol a ir aonde? Pegar aminoácidos, pegar ácidos graxos, pegar lactato, pegar algumas fontes para produzir glicose lá no fígado, a partir de um processo que a gente chama de gliconeogênese. Então, a gliconeogênese, ela vai acontecer sempre que eu sofrer, né, um estresse, eu tiver um aumento de cortisol e eu não tiver glicose disponível ali para recuperar o meu corpo, né? Então, ele poderia usar só gordura, mas ele não usa. Esse processo de glicorregulação, ele vai acontecer sempre. Então, aí a gente já pega o nosso primeiro gancho da questão do ganho de peso. Então, imagina que você está estressado, você está passando por um problema pessoal, você está passando por um problema no seu trabalho, e o que acaba acontecendo? Esse evento estressor, você tá lá cansado, chega em casa, não tá afim de cozinhar, não tá afim de fazer nada, e você vai se recompensar com algo extremamente palatável. Uma pizza, um sanduíche, um doce, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu vou somar esse cortisol, esse estresse, e eu vou somar essa alimentação rica em gordura saturada e açúcares. Então, é a combinação que vai fazer com que você vai utilizar, sim, um pouco dessa glicose, mas dependendo do horário, que horário que a gente come essas coisas? À noite, né? Vai lá 10 horas da noite pedir um lanche, não vai ter uma digestão adequada, você não vai ter um tempo hábil para utilizar essa glicose do alimento que você acabou de consumir. 2 problemas. Você vai ter a glicorregulação do cortisol, então ele vai lá buscar aminoácidos, né, gorduras, outros elementos para formar essa glicose lá no seu fígado, e você ainda vai ter o alto consumo energético que não vai ser utilizado, porque você vai dormir. Você vai comer, já tá tarde, você vai direto para a cama. Ou seja, não vai usar essa energia vai virar gordurinha, né? Então a gente vai ter, já começa aí 2 problemas, né, em um. Então, o ganho de peso, não só pelo aumento de cortisol, mas também pelo aumento do consumo calórico, tá? Então, esse é mais um problema que a gente acaba tendo aí. Mas, o cortisol, como eu falei, ele é catabólico também, né? Então, esse processo de gliconeogênese, ele acaba sendo, né, um evento catabólico, um efeito catabólico que o cortisol tem. Então, o que é comum, às vezes a gente vê? Uma pessoa que está com uma gordura, né, está com um percentual de gordura alto, elevado, porém, com uma quantidade de massa muscular baixa, né? Então, a pessoa precisa ganhar massa muscular, claro, às vezes é uma pessoa que não faz atividade física, né? Então, realmente, ela está precisando ter um aumento de massa muscular, porém, ela tem essa baixa massa muscular devido a um cortisol crônico. Por quê? O cortisol, ele estimula proteínas que chamadas de proteossomas, que são um dos principais mecanismos para catabolismo, para perda de massa muscular. Então, a gente arruma mais um probleminha aí, né? Esse aumento de cortisol, ele vai fazer com que a gente tenha um estímulo maior desses proteossomas aí. Então, eu vou ter uma maior perda de massa muscular. Se eu perco massa muscular, o meu metabolismo, o meu gasto calórico, ele diminui expressivamente. O que nos mantém ativos, que faz o nosso corpo gastar energia, é a massa muscular. Né? Então, quando eu tenho uma baixa massa magra ou quando eu estou perdendo massa muscular, o meu gasto calórico ele vai ficando cada vez menor. Então, por isso que no processo de emagrecimento é essencial fazer musculação, ganhar massa muscular no mesmo momento em que você está trabalhando o processo de emagrecimento. Né? Então, é sim essencial ganhar massa muscular para ativar. E se você está passando
por um estresse crônico, você é uma pessoa extremamente estressada, a musculação ela tem que fazer parte da sua vida. Por quê? Porque você vai estar perdendo massa muscular muito provavelmente. Então, para que a gente segure, pise no freio nesse processo de catabolismo, ou, né, para que ele não ocorra, ou melhor ainda, que a gente ganhe massa muscular para ativar a sua taxa metabólica, aumentar a sua taxa metabólica, ganhar massa muscular seria essencial, tá? Então esse processo de catabolismo, ele pode ocorrer se você realmente não estiver fazendo atividade física, ou se realmente estiver até com uma dieta muito restritiva, tá? Então, também falamos na sexta-feira, né, a questão de captação maior de aminoácidos e carboidratos. É quase o efeito do adoçante, né? Então, quando eu tenho estresse crônico, uma liberação crônica de cortisol, o que acaba acontecendo? Eu vou ter uma maior captação de carboidratos lá no meu intestino. Ou seja, aquele alimento que você consumir, ao invés dele ser apenas utilizado aquilo que eu preciso e o restante, né, vai virar glicogênio, enfim, vai para vias de queima, vamos colocar assim, o que acaba acontecendo? Eu vou ter um aproveitamento muito maior. Então, cortisol também tem esse efeito aí, tá? Lá no intestino já promover uma captação maior de proteínas, de aminoácidos, né, e carboidratos, o que não é legal. Você vai ter uma extração muito maior de energia dos alimentos do que você deveria ter. Então, mais um efeito do cortisol aí no nosso ganho de peso. Cortisol também, né? A gente comentou, eu até dei uma pincelada na sexta-feira. O cortisol, ele tem um efeito obesogênico. Por quê? Os adipócitos, que são as células de gordura, né? A gente tem os pré-adipócitos, tá? Que são adipócitos que ainda não estão formados, e a gente tem os adipócitos maduros. O cortisol, ele faz essa maturação do pré-adipócito em adipócito maduro. Então, você vai ter mais adipócitos ali para serem preenchidos, né? Mais células para serem preenchidas por gordura, aumentando o volume do nosso tecido adiposo, aumentando a nossa gordura corporal, ok? E entrando já nessa questão da gordura, algo muito importante a ser dito. O cortisol, ele aumenta, na verdade, a perda, a lipólise, né? A perda, a queima de gordura em tecidos periféricos. Então, às vezes você observa alguém que tem braços finos, pernas finas, mas uma gordura visceral expressiva, tá? Então, cortisol, ele promove queima de gordura em tecidos periféricos e adipogênese, acúmulo de gordura em região visceral. Normalmente em região visceral, na face e na nuca, tá? Então, são regiões que o cortisol, ele vai aumentar essa adipogênese, esse acúmulo de gordura. Então, ele vai aumentar tecido adiposo na região visceral. E a gente sabe que a gordura, né, ela é inflamação, né? As gorduras, né, o tecido adiposo, ele é um tecido inflamatório. Então, se eu tenho mais processos inflamatórios na minha região visceral, o que acontece? Eu vou aumentar o meu risco cardiovascular. Então, por isso que a gente sempre fala, a gordura visceral, ela aumenta esse risco, né, cardiovascular. Então, a gente precisa ter, sim, essa regulação de cortisol. Associado a esse aumento de cortisol, que aumenta essa gordura visceral, com uma alimentação rica em açúcares, em carboidratos refinados, o que acaba acontecendo? Hiperinsulinemia, ou seja, aumento de insulina. Então, eu começo a ter uma resistência à insulina na minha região abdominal, por quê? Eu começo a ter muita gordura e eu não consigo ter receptores mais ali, né? Não tenho receptores suficientes ou receptores hábeis a estarem captando a insulina que está sendo liberada devido a uma alimentação rica em carboidratos ou rica em açúcares refinados. Então, aí eu já somo mais um problema. Inflamação gerado por essa adiposidade maior na região visceral, mais essa resistência à insulina. Então, eu vou ter o ganho de peso, é o que a gente chama de síndrome metabólica, né? Então, eu tenho o ganho de peso, a obesidade, tá? Eu tenho a questão da
hipertensão que pode estar gerando, porque normalmente, né, gente, quando eu tenho um consumo de açúcares em maior quantidade, eu vou ter um aumento de insulina. Aumento de insulina aumenta a retenção de líquidos. O aumento de retenção de líquidos vai aumentar sódio na célula, que pode promover o quê? Esse aumento da minha pressão arterial. Então, muitas vezes, cuidado aí, se você conhece alguém que reclama que tá hipertenso e não come sal. E não tem um consumo de sal exagerado. E a gente conhece muitas pessoas, né? E no consultório sempre aparece. Então, assim, eu não como muito sal, mas como muito açúcar. Então, muitas vezes o processo de hipertensão, ele vai ocorrer por um consumo exagerado de açúcares ou carboidratos, tá, gente? Porque, não é só açúcar que aumenta a insulina, não. É carboidratos de forma geral. Então, se você tem um consumo exagerado de carboidratos, você vai ter esse aumento de insulina, aumento de retenção de líquidos, aumento de sódio nas células, promovendo um aumento dessa pressão. Então, como eu estava falando da síndrome metabólica. Síndrome metabólica, obesidade, né? Eu vou ter esse aumento de pressão, aumento de glicose, né? De resistência à insulina, tá? Então, tudo isso gera essa síndrome metabólica. Então, a gente sabe que a síndrome, pessoas que têm síndrome metabólica têm níveis de cortisol elevados. E é importante a gente falar que o cortisol ele pode ser medido tanto no sangue quanto salivar. Então é importante quando você falar, pega uma pessoa que está obesa, uma pessoa extremamente estressada e o exame não deu, né, alterado, que se tente coletar em momentos diferentes do dia para que se faça a curva do cortisol, para saber como que tá a curva desse cortisol. Em algum momento essa conta não tá fechando, né? Então o salivar, você normalmente coleta ele em vários momentos do dia para que você consiga fazer essa curva para saber se tá desregulado ou não. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Então é sempre importante a gente dosar, né, o cortisol. É um exame que eu gosto de pedir, pelo menos das 8 e das 16 horas, para avaliar se a curva do meu paciente ela está adequada ou não, ok? Então, assim, pensando justamente nessa questão de adiposidade. E hoje em dia, gente, olha, burnout, né? Não sei se já ouviram falar deste termo. Burnout, ele é uma síndrome de um estresse crônico, onde a pessoa tem um cortisol normal, tá? Você vai fazer lá o exame de cortisol, o cortisol ele tá normal, tá? Só que o que acontece? Ele é mais pela sintomatologia que é detectado. Então a pessoa tem um cortisol normal, a curva tá normal, porque não ocorre uma queda, né? Uma desregulação na produção. A produção é normal. Porém, os sintomas são de fadiga crônica, né? Porque ele vai agir matando as mitocôndrias. Um cortisol cronicamente elevado e burnout está muito relacionado com a parte cognitiva. Então você tem aquela fadiga mental, um cansaço mental, uma perda cognitiva, uma memória ruim, associado a esse cansaço crônico. Por quê? Porque ele está agindo justamente diminuindo o número de mitocôndrias. Mitocôndrias são as organelas responsáveis pela energia no nosso corpo. E é lá nas benditas mitocôndrias onde ocorre também a beta-oxidação. Então, se as nossas mitocôndrias estão diminuindo demais, principalmente o nosso nível de energia vai estar diminuindo e a nossa beta-oxidação também vai ficar diminuída, tá? E o cortisol, ele é um hormônio, gente, esteroide. Então, ele tem afinidade por gordura. E o nosso cérebro, a maior parte dele são gorduras. Então, eu tenho vários receptores na minha região cerebral para cortisol. Então, o que acaba acontecendo? Quando eu tenho esse aumento crônico de cortisol, é uma região que vai sofrer muito. Então, é bem comum, né? Quando você tá fadigado, cansado, estressado, você esquece das coisas, a memória vai para o espaço, né? Então, você percebe essa perda cognitiva, tá? Então, isso tá muito relacionado. E a gente pensa nessa perda de mitocôndrias, né? Então, você tá pensando em que tua energia, seu nível de energia também vai estar diminuindo, tá? Gente, eu vou dando umas olhadas aqui que eu tenho minhas anotações para não esquecer nada que eu queria falar com vocês. Então, a gente sabe que restrições calóricas
promovem um aumento de cortisol. Por quê? Se eu faço uma restrição calórica, eu preciso glicorregular, né? É um estresse para o meu corpo uma restrição calórica. E existem estudos comprovando isso, né? E as mulheres, elas sofrem muito mais do que os homens quando fazem dietas. Então, as mulheres, ao fazerem restrições calóricas, elas têm um aumento de cortisol maior na restrição calórica, né? Então, a gente tá sempre em desvantagem, né? Mas, enfim. Então, assim, quando você vai fazer dieta, a coisa mais importante uma das coisas mais importantes que eu sempre comento com meus pacientes é qualidade. Qualidade. Por quê? Porque quando você vai fazer quando você sofre um estresse, né, seja físico, mental, enfim, você tem uma liberação de radicais livres. Você tem um aumento de estresse oxidativo no seu corpo. Você começa a oxidar as coisas, você começa a bagunçar tudo. Então, quando você vai fazer uma dieta restritiva, além da restrição calórica, né, a restrição calórica, a liberação de cortisol, você tem essa liberação de estresse oxidativo, de radicais livres. Então, a qualidade da dieta que você faz, ela é essencial. Dietas que focam apenas em macronutrientes, você está negligenciando os micronutrientes que são responsáveis pela formação dos nossos antioxidantes. Então, você está comendo lá sua proteína, carboidrato e gordura e você está negligenciando os antioxidantes. Os micronutrientes, os minerais, as vitaminas que vão ser responsáveis pela formação de antioxidantes para varrer esses radicais livres, para limpar esse estresse oxidativo e organizar, inclusive, o cortisol. Porque se eu tenho esse aporte, né, se eu tenho esse equilíbrio, minha parte hormonal também vai ficar resguardada. Então, é muito importante a gente pensar que, quando a gente fala em hormônios, o cortisol está muito relacionado a uma desregulação hormonal. Então, quando eu tenho cortisol alto, eu vou ter uma testosterona mais baixa, eu vou ter uma alteração no meu TSH, né, que é o hormônio da tireoide, né, eu vou ter uma alteração de tireoide, eu posso vir a ter depressão por um baixo nível de serotonina, tá? Então, esse nível, essa bagunça que o cortisol gera, vai muito além, né, do caso ali do ganho de peso. Apenas, ele é um fator importante que tem relevância por conta dos processos inflamatórios, então a gente precisa sim ter cuidado com o cortisol, e o cortisol sim é um dos, não vou falar que é o principal, porque depende muito da pessoa e do paciente, mas tem pessoas que o problema não é a alimentação. A alimentação, ela tá limpa, às vezes sim, a gente precisa ajustar uma coisinha ou outra, mas não são grandes mudanças. A mudança maior, ela precisa ser no estilo de vida. E sim, no uso de algum fitoterápico, né? Porque daí entra essa questão. Se você tem um cortisol muito alto ou muito baixo, a alimentação, ela precisa entrar aí para te ajudar, mas na maioria das vezes você precisa usar fitoterapia, né? A gente precisa usar algumas plantinhas, tô falando da fitoterapia porque é da minha parte, né? Existem plantas adaptógenas, né? Que são plantas que ajudam na regulação do cortisol, tá? Como o ginseng, a Withania sominífera, que é a ashwagandha, se vocês já ouviram falar, a rhodiola rósea, a esquizandra. Então, existem várias plantinhas adaptógenas que nos ajudam, que são plantas tônicas, né? Que nos ajudam a restabelecer energia, regular o nosso cortisol, ok? Então, obviamente que isso, doses, essas coisas são individuais, se é preciso ou não, também isso é muito individual. E o que é muito comum a gente ver em pessoas estressadas, né? A pessoa estressada é uma pessoa que muitas vezes, e coincidentemente é uma pessoa que toma muito café. O café, ele também aumenta a produção de cortisol, porque o café, ele aumenta a ACTH. Então, eu vou estimular essa via, né, de produção de cortisol. Então, além disso, às vezes vai prejudicar o seu sono. Então, mais um ponto aí para prejudicar o processo de emagrecimento ou contribuir para o ganho de peso. Então, o ganho de peso, ele está muito relacionado ao estresse. É comum a gente ver que pessoas que comem pouco ganham peso. Tá ganhando peso porque se não tá comendo tanta caloria? Porque às vezes a pessoa realmente come muito mal, em qualidade.
mas a quantidade não é tão elevada que justificasse um ganho de muitos quilos aí em um curto espaço de tempo. Então essa pessoa, claro, tem uma alimentação que é inflamatória, né? E a gente sabe que inflamação puxa inflamação. Eu tenho uma alimentação inflamatória, eu vou ter uma inflamação no meu intestino por uma má digestão, né? Por uma pessoa que não mastiga direito os alimentos, né? Então eu vou ter uma má digestão, então vira aquela bagunça, né? Então alimentação inflamatória, ganho de peso, não dorme bem, vira uma bolinha de neve aí pra ganho de peso, né, gente? Então vira uma grande bagunça. Porque o cortisol, ele aumenta, né, as interleucinas. As interleucinas estão relacionadas aí a processos inflamatórios. Não gosto de café, mas estou gostando do cappuccino. Cuidado com o cappuccino, hein, Jennifer? Mas questão do cortisol, existem, né, falando do café, que eu esqueci de comentar, 300 miligramas, viu, de cafeína promovem aumento de cortisol. 300 miligramas dia. Então, gente, tem que pensar que se você toma café, você toma chá verde, você toma chá preto, qualquer coisa que tenha cafeína, tudo isso entra nessa conta. E 300 miligramas, olha, 2 cafezinhos batem essa conta, né? Então, cuidado aí com esse tanto de cafeína durante o dia, certo? Então, assim, quando a gente pensa, não é só o cortisol, né, gente? A gente tem que levar também em consideração que tem o estresse, os fatores genéticos, que não são desculpa, genética não é destino, né? Mas a gente tem que levar em consideração que a gente tem polimorfismos aí que pioram, né, favorecem, né, o ganho de peso. Minha mãe falou aí, chimarrão também, né? Mas mãe, aqui onde é mais difícil a gente tomar chimarrão aqui. Mas chimarrão também, né? Muita cafeína. Café com canela é delicioso, sim. Mas a canela também é um termogênico, Lilia. Então também gera aí em grandes quantidades, né? Também uma liberação aí de catecolaminas, tá? Então tudo no equilíbrio, né, gente? Tudo no equilíbrio sempre. E cafeína é uma coisa que eu brigo demais no consultório. Principalmente agora as pessoas fazendo jejum, né? Com os jejuns, que eu não sou contra, né, que fique bem claro, mas jejuns prolongados aumentam o cortisol. 3 horas de privação de alimento, a gente já tem essa sinalização pro aumento de cortisol, né, pra ter essa glicorregulação, né, o corpo precisa de glicose. De onde ela vem? Se ela não vier da comida, o corpo vai dar um jeito de fazer essa produção. Então, aí que entra essa questão, como é que vai estar esse equilíbrio, como é que eu vou estar para saber se vai dar certo ou não, né, esse jejum, né? Por isso que você precisa ser muito bem avaliado. Tanto jejum, desnutrição, né, tudo isso aumenta cortisol. Restrições calóricas muito drásticas aumentam cortisol, tá? Então, assim, jejum é bom. Pra quê? Né? Já falei isso várias vezes aqui. Inclusive tem um estudo que eu tava até buscando que ele fala justamente que pessoas que têm uma carga de trabalho, isso é bem... Olha, gente, muita gente vai se identificar aqui, né? Pessoas que têm uma carga de trabalho muito elevada, associado a uma restrição calórica muito drástica, então você tá lá sobrecarregada e começou a fazer uma dieta. Essa união de estresse, né, a uma restrição calórica, ele vai te levar a uma hiperfagia, tá? Ele vai te desencadear um aumento no consumo calórico depois. Então é aquela pessoa que faz a dieta, né? Quem não se identifica? Faz a dieta até 3 horas da tarde, depois das 3 come até o pé da mesa, né? Que é a hiperfagia. Vai comer e não consegue parar de comer. Por quê? É essa associação. Pessoa estressada, dieta muito restritiva e de repente é uma dieta que não tá equilibrada pra ela, tá fazendo da cabeça, ou realmente ela foi num profissional, que é bem comum, né, gente? Vocês vêm, a gente monta tudo bonitinho, o que é pra vocês comer. Passa 2 ovos, vocês comem um, passa pra você comer isso, vocês não comem, vocês fazem a restrição da cabeça, né? Então a dieta ela fica muito mais restritiva do que deveria ser. Então vai chegar assim 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, que é o horário que a serotonina cai, o corpo vai pedir o quê? Energia. O corpo vai pedir carboidrato para regular essa serotonina, para produzir melatonina para vocês dormirem. Aí o que vocês identificam? Ai, quero um docinho, preciso de um açúcar. Preciso de um açúcar, pelo amor de Deus, estou desesperada.
Vou passar num drive-thru aí da vida e pegar um docinho. Então, isso que acaba acontecendo, né? Então, essa associação entre estresse, né? Pessoas estressadas, mulheres principalmente, né? Com restrição calórica, você tem esse processo de hiperfagia. Então, muitas vezes, né, você vai comer o quê? Gordura saturada, você vai comer açúcar. Então, gente, individualidade sempre. Então, para pessoas que estão, de repente, passando por estresses muito grandes nesse momento, uma dieta muito restritiva, de repente, neste momento, não seria tão interessante, tão interessante, né? Então, o que acaba acontecendo? Individualidade. Então, às vezes, você ficar períodos longos sem se alimentar, neste momento, não seria interessante para você. O jejum, neste momento, não é a estratégia assertiva para você. O jejum, neste momento, ele pode te jogar para compulsão. Né? Não vou falar compulsão, né? Vamos falar hiperfagia, né? Ele vai fazer você comer mais, sentir uma necessidade maior de alimentos, né? Então isso acaba acontecendo com muita frequência, né? Então assim, quando a gente pensa em emagrecimento, em dieta, né? Você precisa ter individualidade. Então, se você tá passando por isso, se você se identificou, que eu vi aqui que muita gente se identificou, acaba que você precisa sim procurar um profissional para te indicar, porque, vamos fazer low carb, baixos carboidratos. Se neste momento você está estressado, você vai passar por um processo de glicorregulação. Então, a low carb para você, de repente, não seria a melhor estratégia nesse momento. Fazer uma cetogênica ou fazer grandes jejuns neste momento não seria interessante. O que está faltando para você é comer melhor e às vezes comer mais carboidratos. Que é bem comum e o pessoal tem medo. Confia que dá certo. E muitas vezes, né, você colocar mais carboidrato na dieta do paciente é o que faz ele emagrecer. Por quê? A gente regula cortisol. Tá? Então, isso é muito sério. Então, quando a gente pensa em estratégias alimentares, se você tá fazendo uma estratégia que você tá lá, meu Deus, eu cortei tudo e não tá emagrecendo, é porque você tá fazendo glicorregulação. Seu cortisol está alto, você tá desenvolvendo uma cascata de problemas no seu corpo, tá? Então, procura alguém para te orientar, tá? Se você começou a fazer uma estratégia que não deu certo ou que piorou o peso, que é bem comum também pegar lá no consultório. Comecei dieta X e ganhei peso. Batata. Cortisol aumentou. A restrição, naquele momento, aquela restrição, porque a gente pode, gente, fazer restrição calórica, tá? Sem tirar carboidrato, tá? Dá pra fazer restrição calórica sem zerar carboidrato. Então, se a gente diminui, a gente consegue emagrecer sem bagunçar a tua vida toda hormonal, tá? Então, o que mais que eu precisava falar pra vocês? Deixa eu ver se eu já falei tudo aqui. Falei dos estudos, né? Falei que as mulheres são as mais prejudicadas em relação ao cortisol, né? A gente acaba tendo níveis salivares maiores de cortisol, tá? Quando se faz restrição calórica. E olha que esse estudo aqui, inclusive, ele é um estudo com 1.200 calorias, gente. 1.200 calorias não é muita coisa. Não é uma restrição tão grande, tão drástica, né? Porque 1.200 calorias de alimentação saudável é um volume bacana, dá pra comer super bem, né? Então, não tem jeito. Realmente, às vezes, a qualidade, tá? Da dieta que é o problema. Não é a quantidade calórica apenas, tá? A qualidade do que você está consumindo. E para encerrar aqui, eu não falei ainda do efeito, quando a gente, que é comum, muita gente que fala assim, morro de inveja, né? Daquela pessoa que fica estressada e não quer comer e perde a fome, né? Porque o cortisol, de forma aguda, ele é anorexígeno. Então, ele tira a nossa vontade de comer. Porém, quando passa o efeito do cortisol, ele é orexígeno. Ele aumenta o nosso apetite. Então, uma pessoa que está estressada cronicamente é uma pessoa que vai ter um apetite sim aumentado. E esse apetite aumenta por quê? Pela necessidade do corpo de recuperação.
glicorregulação mais uma vez, tá? Então, sempre que eu passo por um estresse, eu preciso recuperar o meu corpo. E o corpo não diferencia estresse físico de estresse psicológico. Então, se você está sofrendo por amor, se você está sofrendo por conta do chefe, ou se seu corpo está estressado por conta de uma restrição calórica, ele não vai fazer essa diferenciação. Ele vai glicorregular. Se tá comendo direitinho, dá bom, porque ele vai subir e vai descer. Agora, você imagina uma dieta extremamente restritiva, que seu corpo vai começar a ter que glicorregular de forma constante. A dieta não tá legal, a dieta tá sendo pior, né? A dieta que você está fazendo tá piorando a tua situação, tá? Então, isso é importantíssimo a gente levar em consideração, tá? Quando você está pensando em emagrecer ou se você tá ganhando peso. Tá ganhando peso sem estar comendo caloria demais, né? Por mais que a qualidade não esteja lá das melhores, tá? Tem que ficar de olho, provavelmente seja isso. E tudo tem solução, né? Melhorar a alimentação, entrar com alguma fitoterapia, uns chazinhos, né? A gente consegue aí sim fazer uma grande evolução, uma grande mudança. Que mais? Deixa eu ver. É isso mesmo, gente. Eu acho que eram essas as informações. Então, o estresse sim engorda. Sim, o estresse ele engorda. O estresse, nossa, as anotações aqui. O estresse ele engorda. O estresse ele desenvolve sim uma cascata de eventos no nosso corpo que vão desde inflamação, desregulação hormonal, esse acúmulo de gordura visceral, essa perda de gordura em membros inferiores, né? Em tecidos periféricos, tá? Depressão, baixa serotonina, aumenta a nossa captação de energia no nosso intestino, promove uma hiperpermeabilidade no nosso intestino. Então, assim, bagunça total, né? Então, sim, o estresse engorda, né? O estresse é um dos fatores, obviamente, que pioram, né? Que favorecem o ganho de peso. Ok? Então esse é o nosso recadinho de hoje, espero que vocês tenham gostado da live. Deixa eu ver se tem alguns comentários aqui. Quando fiz jejum por conta própria e não emagreci nada, foi onde resolvi marcar com você e com a dieta e com um pouco de carboidrato, vi resultado na primeira semana. Obrigada pelo depoimento, Cris, isso mesmo. E eu lembro que você era resistente. Todo mundo que vem, gente, de dietas com muita restrição de carboidratos, que perdeu peso, sim, você vai ter uma perda de peso, vai baixar a insulina, mas em algum momento você de repente precisa organizar essa alimentação, né? E eu entendo o medo, né? Vou comer e vou engordar, entendo sim, mas você precisa sempre confiar, né? Confiar no profissional que você tá indo, porque ele vai te ouvir, né? E vai entender que se você estava fazendo essa estratégia até este momento e não estava funcionando, alguma coisa tá errada. Então, a gente precisa sim sentar, analisar, avaliar o que precisa ser feito. Individualidade. Cris, vou parar de fugir. Volta, Jennifer. Paula, ou vontade de uma dieta assim, carboidrato. Sim, gente, o carboidrato é vida. Em quantidades, em qualidade adequada. Porque quando a gente fala em carboidrato, gente, não pense em açúcar. As pessoas, quando a gente fala em carboidratos, as pessoas pensam em pão e açúcar, né? Tem tapioca, tem batata doce. Tapioca também é boa em quantidade, gente. Não tenha medo desses alimentos. Batata doce, mandioca, um arrozinho integral, tá? Então, assim, tem carboidratos do bem. As frutas, que pelo amor de Deus, vocês não me fujam das frutas, aveia, enfim. Uma infinidade de alimentos ricos em carboidratos e que vão nos ajudar a reequilibrar o corpo, tá? Então, o carboidrato não é do mal. Respondendo tem uma perguntinha aqui da Ju. As dietas de baixos carboidratos causam alteração do cortisol? Sim, né? Como eu já expliquei. Então, só pra a gente realmente... porque o baixo, muito baixo... Gente, existe o baixo carboidrato, é onde você vai comer carboidratos, tá? E o very low, né? Muito baixo carboidrato, né? Low carb, very low carb, que já é quase uma cetogênica. Então, tem essa diferenciação. Porém, né, quando você está pensando em dietas de muito baixo carboidrato, ou de baixo carboidrato, às vezes nesse momento para você não seja interessante, porque às vezes você está assim muito estressado e precisando comer um pouquinho mais de carboidrato de qualidade.
E Guilherme, sou eu que vou ficar longe de você. Só ficar longe de você a coisa desanda? Então volta, Guilherme, vamos voltar a cuidar aí, tô te esperando. Gente, brigadão pela audiência aí de vocês nesta segunda-feira à noite. Nosso assunto foi entregue nessa segunda-feira. Quarta-feira, no nosso mesmo horário, às 8h20. E estamos aí pontualmente. Quem fez o print, por favor, né? Que tenham me deixado bonitinha, tá? Façam um print bem lindo. Marquem nos seus stories aí, tá? Para vocês concorrerem à nossa super cesta. E não esqueçam de entrar no grupo do Telegram também, tá? Se for sorteado e não tiver no grupo do Telegram, não vai ganhar, tá? E mesmo quem não quiser participar do sorteio, entre no grupo do Telegram, o link está lá na minha bio, tá? Vou postar nos stories também, ou hoje ou amanhã, tá? Entrem no grupo do Telegram, que lá também eu tô colocando algum conteúdo exclusivo pra vocês, ok? Brigadão pela participação de vocês nessa segunda-feira, quarta-feira, às 20h20, estamos online novamente. Um beijo, boa noite.